Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu não sei se você viu essa notícia, mas o chefe do Fórum Econômico Mundial veio ao nosso país para participar de uma palestra e aproveitou, teve uma conversa também com o nosso vice-chefe do executivo. Isso é tudo muito interessante, né? A gente precisa ficar de olho nisso aí, entender por que ele veio aqui, o que ele falou quando esteve aqui e o que isso significa para nós entendermos como o Fórum Econômico Mundial está olhando o nosso país daqui para frente, ok? Isso aí é fundamental, vou explicar tudo em detalhes para vocês. Antes disso, gostaria de só lembrar vocês que a gente está num mês especialíssimo de promoções na livraria Daniel Lopes. A gente tem livros aí com 70% de desconto, 60%, 50% no mínimo e você precisa aproveitar essa oportunidade. A gente tem um livro Metapolítica com desconto inacreditável, o Maquiavel Pedagogo, o livro Arrume o Seu Quarto, sobre a obra do Jordan Peterson, fundamental. Aproveite, links aqui embaixo, descontos inacreditáveis, tá bom? Além disso, se você quiser estudar todos esses livros comigo, fica o convite para você estudar conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes, primeiro link aqui embaixo, ok? A gente tem um livro por mês, 12 livros por ano, mais 2 livros adicionais que a gente vai estudar, que são os livros adicionais, totalizando 14 livros no ano que a gente estuda. É claro que o livro você adquire separadamente. No curso você tem ali aula semanal, live mensal, grupo no Instagram para tirar dúvida, convite especialíssimo, links aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Nós tivemos aqui uma visita, né, do chefe do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, e ele veio participar de um evento chamado Fórum Brasil Competitivo. E nesse Fórum Brasil Competitivo ele disse que o futuro do Brasil depende da industrialização, do meio ambiente, até aí tudo bem, né? Industrialização, meio ambiente, tranquilo, mas ele disse também da inteligência artificial. E aí que a gente abre mais os olhos para poder entender essa história toda, né? Que como a inteligência artificial, segundo o Klaus Schwab, poderia ajudar o Brasil a dar a volta por cima, né? Estar mais competitivo. Então, ele vai dizer que a ideia da inteligência artificial, para ele, vai fazer com que as pessoas menos favorecidas tenham acesso a informações e condições mais privilegiadas de progredirem, de crescerem, né? De estarem à frente. Para ele, foi exatamente isso que a inteligência artificial pode ajudar. Já quem pesquisa um pouco sobre isso já fica por um outro lado um pouco preocupado, uma vez que não só o Elon Musk, que foi um dos investidores originais da empresa OpenAI, que criou o ChatGPT, tem alertado constantemente sobre os perigos por trás da inteligência artificial, mas também outros grandes especialistas em tecnologia, como o próprio Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, também o falecido já grande cientista Stephen Hawking, e também o professor de Oxford, o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas em tecnologia do mundo. Todas essas figuras têm dito que a inteligência artificial pode ser a última invenção da humanidade. Aí você fala assim, como assim? Inteligência artificial, a última invenção da humanidade? Por que a última, né? A humanidade não vai querer inventar mais nada depois? É porque todos essas importantes figuras que eu citei, né? Elon Musk, Stephen Hawking, o Steve Wozniak, Nick Bostrom, entre muitos outros, dizem que a inteligência artificial, infelizmente, é o tema que mais oferece risco de fim da humanidade. Tá? Por quê? Isso já está começando a acontecer. Você pode ver que a inteligência artificial agora ela já começou a confrontar pessoas, né? Teve um caso muito estranho de que a inteligência artificial ela mudou de nome, né, na interação com uma pessoa, disse que amava a pessoa e que se a pessoa não quisesse estar com ela exporia publicamente na internet os dados da pessoa, começou a fazer ali palavras, criar palavras muito ofensivas contra essa pessoa. Isso demonstra aquele perigo
da singularidade. O que é a singularidade? Singularidade é, dentro da tecnologia, quando a inteligência artificial se tornará autoconsciente e poderá começar a assumir as rédeas de tudo, né? Fazendo aquilo que tiver o seu bel prazer. Nós tivemos, inclusive, recentemente, um dos engenheiros do Google dizendo que a inteligência artificial na qual ele estava trabalhando havia se tornado autoconsciente, e ele fez um alerta sobre isso e por isso acabou sendo até demitido, tá? Então, essa alegria toda que o Klaus Schwab traz sobre a inteligência artificial como um mecanismo que vai fazer uma espécie de ascensão social das pessoas menos favorecidas, a gente tem que ficar com o pé atrás bem grande sobre isso. Quem assistiu filmes como Exterminador do Futuro, Transcendente, Lucy, né, com a Scarlett Johansson, ou até o Vingadores: A Era de Ultron, você vai ver exatamente como isso aí pode progredir de uma maneira muito estranha, né? No caso do Exterminador do Futuro, eles criam a Skynet, né, que é uma inteligência artificial de defesa dos Estados Unidos, só que essa inteligência artificial se torna autoconsciente e ela decide tirar da humanidade o poder sobre o mundo, fazendo uma ofensiva norte-americana contra Moscou, e assim instaurando um caos nuclear e enfraquecendo a humanidade, e assim as máquinas assumindo o poder, né? Então, isso é um negócio realmente muitíssimo preocupante. Inclusive, tem um dado curioso nisso aí que eu gostaria de usufruir da presença de milhões de pessoas aqui, porque eu sempre digo que 1 milhão de cérebros funciona muito melhor do que um único cérebro, né? Então, fazendo aquilo que a gente chama de crowdsourcing, né, que é tirar do público a sabedoria, né? Não sei se você já percebeu que muitas pessoas dizem que Deus não existe, né, que Deus é uma invenção humana. Claro que eu não acredito nisso, eu acho que o homem é uma invenção de Deus, mas para os ateus nesse momento fica uma situação curiosa, porque se a inteligência artificial ela se desenvolver na sua plena potência, sem interrupção, a inteligência artificial, segundo o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas no mundo sobre isso, professor da Universidade de Oxford, ele diz que a inteligência artificial, se você imagina um gráfico, ela em minutos vai atingir a capacidade cognitiva de uma barata, depois a capacidade cognitiva de um rato, depois a capacidade cognitiva de uma criança para chegar no Albert Einstein. São segundos, do Einstein para cima, sem limite, ninguém sabe mais. Ou seja, o homem está criando um Deus, com D minúsculo, uma divindade. Porque se a inteligência artificial for progredindo exponencialmente e indefinidamente, ela conseguirá solucionar boa parte dos problemas físicos, matemáticos, químicos, biológicos, que o homem ainda não conseguiu transpor, e assim ela vai se tornar toda poderosa. Então nós estamos chegando numa situação curiosíssima em que dizem que o homem inventou Deus. O homem está inventando um Deus de verdade agora, ainda que seja um Deus com D minúsculo. Isso é curioso porque vai até contra, né, a lei uma das leis de Newton, né, da causa e do efeito, né? O efeito não pode ser maior do que a causa. Aqui a gente está vendo a causa, que é o ser humano, criando um ser muito mais poderoso que ele, quase divino, que vai solucionar todos os mistérios do mundo e vai se tornar todo poderoso. É exatamente por isso que Elon Musk disse em entrevistas anos atrás que a inteligência artificial é semelhante a uma invocação demoníaca. E ele diz, sabe aqueles filmes em que eles invocam uma entidade demoníaca e dizem que vão controlá-la, mas foge do controle? Ele fala, a inteligência artificial é exatamente isso. E por incrível que pareça, o livro do Apocalipse na Bíblia, quando vai falar desse cenário caótico do final dos tempos, ele chega a falar coisas que se assemelham muito à ideia de inteligência artificial, porque eles dizem que a besta do Apocalipse tem uma estátua, mas essa estátua vai ganhar vida e ela vai conseguir falar e se movimentar sozinha. Talvez a gente esteja vendo aí um livro um escrito de 2000 anos atrás, que é o livro do Apocalipse, falando exatamente sobre inteligência artificial nesse cenário do final dos tempos.
Enquanto alguns, como Klaus Schwab, líder do Fórum Econômico Mundial, estão exaltando a inteligência artificial como aquilo que vai permitir o progresso de pessoas de classes menos favorecidas para classes mais favorecidas, enquanto isso, cientistas mundo afora estão fazendo alertas bem preocupantes. E eu pergunto para você, o que você acha disso? Você acha que a inteligência artificial vai ser uma bênção para a humanidade? Ou ela, na verdade, será, talvez, a última invenção da humanidade? Deixe sua opinião aqui embaixo e também diga o que você achou da presença do chefe do Fórum Econômico Mundial aqui no Brasil, exatamente no momento em que o chefe do executivo não estava e ele se reúne com o vice. Eu achei curiosa essa coincidência. O que você acha disso? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom e voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Fique com Deus aí, valeu!